Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Neste dia de finados, gostaria de saudar a cada um com as palavras de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, onde o apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. E nós realizamos esta celebração em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos o primeiro hino desta manhã: Deus amou o mundo. Nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Deus nosso Senhor, nós te pedimos, vem aos nossos corações e dirige as nossas vidas com teu santo amor. Fortalece nossa fé dia após dia, para que sejamos tuas testemunhas e digamos a todas as pessoas firmemente que tu és o Alfa e o Ômega, o Senhor da história e também o Senhor sobre a vida e a morte. Mesmo que aqui nesse mundo passemos por tribulações e que o maligno nos faça sofrer,
Sabemos que a vitória final será tua, porque teu Filho Jesus Cristo levantou da sepultura e venceu a morte e o poder do maligno. Que nesta fé nós possamos viver, aguardando a vinda do teu reino eterno. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, Em Nada Ponho a Minha Fé. Irmãos e irmãs em Cristo, o dia de finados tem uma dupla finalidade para nós. Em primeiro lugar, este dia nos lembra os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas queridas por nós que nos antecederam na morte. Por isso, finados é sempre um dia marcado pela saudade. E neste dia, milhões de pessoas estão paradas silenciosamente junto ao túmulo de uma pessoa querida. Um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um avô, uma avó ou outro familiar ou amigo. E neste momento, nós vemos que somente as lápides falam e lembram todos os momentos vividos com aquela pessoa que está ali sepultada. Os momentos difíceis de sofrimento, mas sobretudo os momentos de amor, de carinho e companheirismo vividos com aquela pessoa. Restam apenas as lembranças e o exemplo de vida que a pessoa deixou para nós. E em segundo lugar, finados tem por finalidade lembrar-nos da nossa fragilidade, da minha e da sua fragilidade, e nos lembrar da finitude de nossa própria vida, ou como diz o Salmo 90, ensinar-nos a considerar a nossa morte, para que nós nos tornemos sábios. Segundo o versículo 12 do Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então precisamos aprender a contar os nossos dias ou considerar que um dia iremos partir, iremos falecer. Todos nós sabemos que cedo ou tarde iremos falecer. Comunicações diárias de falecimento nos meios de comunicação lembram que ninguém está seguro diante da morte, mas sabemos que temos que morrer, e considerar a nossa morte são duas coisas bem diferentes. Faz parte da dignidade e da sabedoria do ser humano considerar a sua
finitude, pois a maneira de considerar a minha partida desta vida aqui na terra determina a maneira de encarar e conduzir a minha vida que eu recebo de Deus. Considerar a nossa morte torna-nos mais sábios para a vida, faz com que saibamos que cada novo dia é um presente maravilhoso e único que recebemos das mãos de Deus e que jamais irá retornar. Tantas vezes lamentamos que a vida é tão curta, mas nós vivemos e nos comportamos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo, como se nós fôssemos imortais. E por termos um limite de tempo, devemos viver sabiamente. E saber viver sabiamente significa saber diferenciar entre aquilo que é importante e aquilo que não é importante na minha vida e colocar as prioridades para a minha vida. Saber viver sabiamente é amar enquanto ainda há tempo para amar e valorizar cada gesto de amor e de afeto que os outros nos proporcionam e também proporcionar gestos de acolhida, de amor e de afeto para as outras pessoas. Saber viver sabiamente é conceder uma boa palavra e atenção a quem por ela espera e para quem precisa desta palavra. É também mostrar através das nossas atitudes que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus quer somente o nosso bem. Ser sábio também significa agarrar-se na mão de Deus. Ser sábio significa lembrar-se de que é aqui, nesta vida, que se decide onde nós passaremos a nossa eternidade. Por isso, considerar nossa morte e ser sábios nos leva a agarrar hoje na mão de Deus, que nos criou e que através de Jesus Cristo nos tem revelado seu poder, seu amor e que através de Jesus Cristo nos salva. E deste amor, de acordo com o testemunho do apóstolo Paulo, nada poderá nos separar, nem mesmo a morte. É o que diz Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, que nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta certeza nos faz viver serenamente diante da realidade da morte, nos ajuda a abrir as nossas mãos e também assim entregar a Deus aqueles que um dia conosco compartilharam a vida e dos quais agora sentimos saudades. Nossa vida aqui na terra é limitada pela morte, mas a morte não é o ponto final. Jesus nos diz em João capítulo 14, versículo 19, eu vivo e vós vivereis também. Jesus venceu a morte na cruz. Pela fé, Jesus nos fortifica e nos consola. A fé alimenta a esperança para a vida eterna. E Jesus nos convida e anima em Marcos capítulo 5, versículo 36, não temas, crê somente. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, creia sempre sem cessar. Creia sempre sem cessar, siga em fé sem vacilar. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim.
respeito a Deus para orar. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos em primeiro lugar te dizer obrigado pelo tempo de vida que tu nos dás aqui na terra. Obrigado por tantas pessoas que já partiram desta vida aqui na terra e que conosco compartilharam a vida. Nós te agradecemos por tudo que foi possível viver por aqueles que nos antecederam na morte. E nós te agradecemos, acima de tudo, pela salvação que tu dás a cada um pela fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo venceu a morte e pela sua ressurreição nos abriu as portas do céu para podermos viver junto contigo na eternidade. Obrigado, Deus, e dá com que nós possamos viver como pessoas abençoadas e guiadas por ti em nossa vida aqui na terra. Viver sabiamente, como bem nos lembra o salmista, cultivando a fé, o amor e a esperança que vem de ti. Assim, estaremos fazendo jus ao nosso nome de cristãos e estaremos nos preparando para partir desta vida aqui na terra e para ir para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos na fé até o nosso último suspiro. É em nome de Cristo que nós agradecemos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem
e